Olá, meu nome é Letícia, eu sou médica veterinária e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a parvovirose em cães. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal da Pet Mais Vida, que a gente está sempre postando dicas e informações sobre o cuidado com cães e gatos. A parvovirose é uma doença viral infecto-contagiosa que acomete principalmente cães. Em casos mais raros pode acometer gatos também, mas pensando principalmente nos cães, ela é extremamente contagiosa, se dissemina muito rapidamente em populações de cães que não estão vacinados. Ela perdura no ambiente por muito tempo, né? O vírus tem uma resistência ambiental muito grande, então ambientes que tenham tido esse histórico de animais que com parvovirose passaram por lá precisam ter um controle muito grande de higienização, desinfecção, isolamento, mas que é uma doença de importância no Brasil, ela é endêmica aqui, a gente tem muitos casos de parvovirose ainda, apesar de existir a vacina, e é uma doença que causa vários sintomas e pode inclusive levar a óbito. Então é uma doença de importância e deve ser levada em consideração na medicina veterinária, especialmente se tratando de cães. Cães acometidos pela parvovirose vão apresentar sintomas principalmente relacionados ao trato gastrointestinal. Então pode começar como uma falta de apetite, um vômito, mas principalmente e de forma muito rápida isso evolui para diarreias muito feias, muito frequentes, diarreias com sangue, com um odor muito forte e que conforme vão acontecendo vão piorando o estado do animal por conta da própria diarreia e dos vômitos, né? Então eles vão perdendo muito líquido, isso vai se tornando uma desidratação. A desidratação também leva a outros problemas, pode levar a uma insuficiência cardíaca, inclusive. Então, como isso tudo evolui de uma forma muito rápida, é importante que seja procurado um médico veterinário o quanto antes, para que sejam feitas correções e que pelo menos atrasem um pouco o curso da doença, para que ele consiga responder de uma forma mais eficiente. Então, a assistência do médico veterinário é essencial desde o início, pode ser necessária a internação em muitos casos, para que seja feita a reposição de fluido e não fiquem desidratados, né, por conta dessa diarreia. Mas, apesar de não existir um tratamento específico que combata esse vírus, o tratamento de suporte é fundamental para que o animal consiga responder, para que o organismo dele consiga eliminar o vírus, né, combater esse vírus sozinho. Não existe uma medicação que faça isso por ele, mas ele precisa estar em condições para isso. Então, não vai conseguir combater esse vírus se ele estiver desidratado, se ele já estiver em uma situação, inclusive, de insuficiência cardíaca em decorrência dessa perda de líquido e de eletrólitos. Então, por isso que é importante a hospitalização em alguns casos e a medicação de suporte para evitar que chegue nesse estado. A medida preventiva mais importante, se tratando de parvovirose nos cães, é através da vacinação. Essa vacina faz parte do protocolo básico de vacinação dos cães. A vacina da parvovirose nunca vem sozinha, no Brasil pelo menos atualmente a gente não tem essa vacina isolada, ela vem sempre associada a outras vacinas, o que a gente chama de vacina polivalente, mais conhecida como V8, V10, por exemplo. E essas vacinas podem ser iniciadas no protocolo, né, de primo-imunização, que é a imunização inicial do filhote, a partir dos 45 dias de vida. Então são dadas doses sucessivas das vacinas a partir dessa data, né? Pode ser começado com essa data ou um pouco mais tarde, a depender do médico veterinário, da orientação específica do indivíduo. E deve sempre ser completado esse protocolo de primo-imunização pelo menos com 16 semanas. Então, antes disso, não deve ser terminado esse protocolo de primo-imunização dos filhotes, e nesse intervalo devem ser dadas essas vacinas sucessivas. Assim, ele tem esse primeiro momento de imunização e depois disso também é estabelecido um protocolo de reforços periódicos ao longo da vida do animal. Então, é importante lembrar que mesmo animais adultos, idosos, também precisam ter esse cuidado. O médico veterinário deve acompanhar, ver se isso está atualizado, se ainda está valendo. Às vezes um tutor imagina que um cão que foi vacinado quando filhote está protegido por toda a sua vida, mas quando ele está um pouco mais idoso, a imunidade começa a cair até por conta da idade,
e a gente tem um novo pico dessas doenças infectocontagiosas nos animais idosos. Então, é importante sempre ficar de olho nisso, né? O médico veterinário que acompanha seu cão vai ser a melhor pessoa para estabelecer esse protocolo de reforços vacinais, mas é importante lembrar que não é só o filhote que tem que receber essas vacinas. Outra medida de prevenção, pensando na parvovirose, é as medidas de higiene básicas e principalmente desinfecção, se você tem um histórico de algum animal que estava com parvovirose. Então, se você recebeu na sua casa um animal com parvovirose, existe todo um protocolo de isolamento, de deixar esse ambiente em quarentena antes de colocar um novo filhote nesse ambiente. Também, se você encontrar animais na rua que você não sabe o histórico, evitar de ficar passando a mão e depois voltar para casa, passar a mão no seu filhote que ainda não terminou o protocolo inicial de vacina. Então é importante lembrar disso, porque é uma doença que realmente o vírus tem uma resistência ambiental muito grande. Então a gente consegue transportar ele e ele continua viável na nossa mão, às vezes até na pata do cão que está passeando na rua. Por isso que também é importante só passear com o seu cão filhote depois que ele já tiver terminado todo o protocolo vacinal dele. Então, essa medida também é importante para controle da parvovirose. Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco sobre o que é a parvovirose e também sobre a importância da vacinação para a parvovirose nos cães. E fiquem de olho que a gente está sempre postando novos vídeos aqui no canal da Pet Mais Vida com outras informações sobre o cuidado com cães e gatos.